Imagine uma noite escura, silenciosa, uma noite pesada, carregada de medo. Em cada casa do Egito havia tensão no ar, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. De repente, um ritual estranho começa a se espalhar. Famílias marcam as portas de suas casas com sangue. Sangue de um cordeiro escolhido a dedo, morto e exposto em público. Por quê? Para quem? Que mensagem estava escondida naquela cena assustadora? A maioria das pessoas conhece essa história como a Páscoa dos Hebreus. Mas o que quase ninguém percebe é que aquele ritual não era apenas uma tradição antiga. Era um código, um aviso, um sinal profético que já apontava de maneira silenciosa e sombria para o maior sacrifício de todos os tempos: a morte de Jesus Cristo. E hoje você vai descobrir o segredo oculto por trás da Páscoa. Um segredo que esteve escondido por mais de 3.000 anos, bem diante dos nossos olhos. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal agora, porque aqui você não vai ouvir o óbvio. Aqui você vai ouvir o que quase ninguém tem coragem de contar. Aquela noite não era uma noite qualquer no Egito. Era a última noite antes da tragédia. Era a noite em que o céu parecia mais pesado, em que o medo tinha cheiro, tinha som, tinha cor. Em cada casa egípcia as famílias estavam inquietas. Os rumores se espalharam como fogo. Esta noite, algo terrível vai acontecer. Mas enquanto os egípcios viviam na incerteza, um pequeno grupo de escravos hebreus agia de uma forma estranhamente misteriosa. Eles pegaram cordeiros, separaram os melhores, sem defeito, sem manchas, e diante de seus filhos, vizinhos e curiosos, mataram esses animais, coletaram o sangue e fizeram algo assustador. Pincelaram os umbrais das portas de suas casas com o sangue dos cordeiros. Uma cena chocante, quase grotesca, sangue exposto, nas entradas de suas casas. Para os egípcios, aquilo parecia loucura, uma superstição sem sentido. Mas para os hebreus, era obediência pura, era proteção. Era a diferença entre a vida e a morte. Porque naquela noite, Deus havia avisado: quando eu passar pelo Egito e eu vir o sangue nas portas, eu passarei por cima daquela casa e não destruirei os primogênitos que ali vivem. Era a noite da 10ª praga, a pior de todas, a praga da morte dos primogênitos. E assim, enquanto o relógio avançava para o momento final, uma escuridão espiritual parecia envolver todo o Egito. As casas marcadas com sangue estavam silenciosas. Famílias reunidas, comendo apressadas, prontas para partir. Do lado de fora, o vento soprava gelado, como se a própria morte estivesse caminhando pelas ruas. E então, a praga começou. Em cada casa egípcia, o primogênito caía morto. Em cada rua, um grito desesperado ecoava. O terror se espalhou. O medo tomou conta. A única coisa que separava a vida da morte era o sangue. O sangue na porta. Mas o que poucas pessoas percebem é que esse momento sombrio, esse ritual estranho, essa noite de terror e sangue, escondia um segredo muito maior, um código antigo que atravessaria gerações e que um dia seria repetido não mais nas portas de madeira, mas numa cruz de madeira diante do mundo inteiro. Porque o Cordeiro do Egito era apenas o começo, mas o verdadeiro mistério está no sangue e no sacrifício que viriam depois. O sangue na porta salvou os hebreus naquela noite. Mas a pergunta que poucos fazem é: por que um cordeiro? Por que sangue? Por que tantos detalhes aparentemente simples tinham que ser seguidos à risca? Nada, absolutamente nada, foi por acaso. Deus havia sido claro. O animal não poderia ser qualquer um, não podia ser um boi, não podia ser um pássaro.
Não podia ser peixe. Tinha que ser um cordeiro. E não apenas um cordeiro qualquer. Tinha que ser o melhor cordeiro. Sem manchas, sem ferimentos, sem defeitos. Um cordeiro puro. Por quê? Porque esse cordeiro era um sinal, um símbolo, uma profecia viva. Ele representava alguém que viria muito tempo depois. Alguém que também seria puro, perfeito, sem defeito, sem pecado. O cordeiro apontava para Cristo. Mas não era só sobre o animal. O detalhe mais impactante de todos estava no sangue. O sangue não podia ser derramado no chão. O sangue não podia ser desprezado. Ele deveria ser passado sobre as portas. Uma marca visível. Uma marca que separava quem vivia de quem morria. Você percebe o peso disso? Deus não pediu que as famílias hebreias fizessem orações em silêncio, nem que ficassem dentro de casa torcendo. Deus exigiu uma marca, um sinal público, um sinal de sangue. Porque onde havia sangue, havia livramento. Onde não havia sangue, havia morte. Esse era o código. Um código que não ficou preso no Egito. Um código que atravessou o tempo. Um código que apontava diretamente para Jesus Cristo. Séculos depois, quando João Batista vê Jesus caminhando em sua direção, ele diz uma frase que ecoa esse ritual antigo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aquilo não era força de expressão, não era poesia. Era um código sendo ativado. Era uma profecia sendo cumprida. Jesus era o verdadeiro Cordeiro. Jesus era aquele que seria morto, puro, sem defeito, e cujo sangue seria a marca da salvação. No Egito, o sangue era passado nas portas de madeira. Séculos depois, o sangue de Jesus seria derramado sobre outra madeira, a cruz. No Egito, o sangue protegia os primogênitos da morte física. Na cruz, o sangue de Jesus protegeria os filhos de Deus da morte eterna. Você consegue perceber? Tudo, absolutamente tudo, estava conectado. Mas existe algo ainda mais surpreendente, porque o ritual da Páscoa não parou no Egito. Ele continuou, ano após ano, durante séculos, até que, em um determinado momento da história, o cordeiro seria novamente sacrificado, mas dessa vez não seria um animal, seria um homem chamado Jesus. E o mais impressionante é que até o momento da morte desse cordeiro humano estava milimetricamente conectado ao antigo ritual do Egito. Você vai entender como o sacrifício de Jesus aconteceu exatamente dentro dos detalhes da Páscoa judaica, como se Deus estivesse escrevendo a mesma história, 2 vezes. O tempo passou. Os hebreus saíram do Egito, mas a Páscoa nunca mais deixou de existir. Ano após ano, geração após geração, o povo de Israel repetia o mesmo ritual. O cordeiro era separado, morto. O sangue lembrava a noite sombria no Egito. Mas o que eles não sabiam era que esse ritual não era apenas uma lembrança, era um ensaio profético, um treinamento espiritual. Deus estava preparando o mundo para um dia apresentar o Cordeiro verdadeiro. Séculos depois, surge um homem. Olhar firme, mensagem poderosa. Seu nome? João Batista. Ele olha para Jesus e diz uma frase que atravessa o tempo e fere o silêncio do mundo espiritual. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhum judeu que ouvia aquilo achava que era metáfora bonita. Aquilo era impactante, perigoso, quase assustador. Porque chamar alguém de Cordeiro de Deus era dizer: ele vai morrer, ele será sacrificado, seu sangue vai marcar vidas, assim como marcou portas no Egito.
E assim, os dias passaram e chegou a hora do maior sacrifício da história. Jesus foi preso, julgado, condenado, carregou uma cruz de madeira, exatamente como no Egito, onde o sangue era passado em madeira, nas portas das casas. Agora o sangue seria derramado sobre outra madeira, a madeira da cruz. Mas repare, o detalhe que arrepia: no Egito, o sangue era passado na parte superior e nas laterais da porta. Na cruz, o sangue de Jesus escorria de sua cabeça e de suas mãos estendidas. Visualmente, uma nova porta de sangue estava sendo desenhada. Uma porta de acesso à vida eterna. Mas existe algo ainda mais impressionante. Jesus não morreu em qualquer dia. Ele morreu exatamente durante a celebração da Páscoa judaica. O mesmo ritual que os hebreus faziam há séculos estava acontecendo em Jerusalém. Famílias sacrificavam cordeiros, sacerdotes derramavam sangue, e no mesmo momento, do lado de fora da cidade, Jesus estava pendurado na cruz. O verdadeiro cordeiro estava sendo sacrificado. Enquanto o templo fervia em atividades religiosas, o sacrifício real estava diante dos olhos de todos, na cruz. E aqui vem um dos detalhes mais impressionantes de toda essa história. No templo, exatamente às 3 da tarde, o sumo sacerdote sacrificava o último cordeiro da Páscoa. E quando o ritual chegava ao fim, ele declarava em alta voz: "Está consumado." No exato momento, às 3 da tarde, do lado de fora da cidade, Jesus, com suas últimas forças, declarou: "Está consumado." Não foi coincidência, não foi acaso, foi o código se fechando, a profecia se cumprindo, o ritual do Egito sendo repetido em escala eterna. E naquele momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O símbolo da separação entre Deus e o homem havia acabado. O sacrifício do Cordeiro perfeito estava completo. Mas, se tudo isso já é de arrepiar, existe ainda um detalhe esquecido, um pequeno segredo que conecta o Êxodo, o Calvário e até a sua vida hoje. Um detalhe que quase ninguém percebe, mas que muda tudo o que você acha que sabe sobre a Páscoa. Até aqui, tudo já parece incrivelmente conectado. O cordeiro, o sangue, a madeira, o horário exato, as frases idênticas. Tudo se encaixa de forma quase sobrenatural. Mas existe um detalhe, um símbolo, que carrega um dos maiores segredos da história da Páscoa. No Egito, o sangue era colocado em um lugar muito específico, na porta. Por quê? Porque a porta era o limite, era a divisão entre o que estava dentro e o que estava fora, entre o salvo e o condenado, entre a vida e a morte. No Antigo Testamento, o sinal do sangue marcava a porta da casa. Mas no Novo Testamento, o sinal do sangue passou a marcar algo muito mais íntimo, o coração. Não é à toa que Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato." Apocalipse 3:20. Ele não estava falando mais de uma porta de madeira. Ele estava falando do coração humano. No Egito, o sangue na porta era visível. Quem via, sabia que aquela casa estava protegida. Mas depois da cruz, o sangue que salva não está mais do lado de fora, está do lado de dentro, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível aos olhos de Deus. O sangue de Jesus passou a ser a marca espiritual, que separa os que pertencem a Ele, dos que estão distantes. Aqui vem o ponto que poucas pessoas percebem. Assim como aconteceu no Egito, a Bíblia diz que um dia haverá um novo julgamento sobre a terra. Um tempo de dor, sofrimento, destruição. E de novo, o sangue será a única proteção. Não o sangue nas portas das casas, mas o sangue que marcou a alma,
o coração, a vida. Quem carrega essa marca invisível terá vida. Quem rejeitou enfrentará o juízo, assim como no Egito, assim como naquela noite sombria, em que a morte passou pelas ruas e apenas os marcados foram poupados. Cada detalhe da Páscoa no Egito, cada gota de sangue, cada gesto dos hebreus, tudo isso era um ensaio, um código divino, um roteiro que Deus escreveu, 1000 anos antes da cruz, um código que atravessou o tempo, as gerações, e chegou até mim, até você, hoje. Mas antes de encerrar essa história, existe ainda uma última e poderosa revelação, porque o sangue, o cordeiro e a cruz não são apenas símbolos do passado, eles continuam falando, hoje. E o maior mistério de todos está exatamente aqui, no tempo presente, na sua vida, na sua porta, no seu coração. Agora, você vai entender por que esse sinal de sangue ainda é a única marca capaz de salvar alguém nos dias de hoje. Prepare-se, porque o maior segredo da Páscoa ainda não acabou. Talvez você tenha ouvido essa história a vida inteira. O cordeiro, o sangue, o sacrifício. Mas talvez ninguém tenha te contado o mais importante. Essa história nunca foi só sobre o Egito. Nunca foi apenas sobre escravos. Nunca foi apenas sobre o passado. O ritual da Páscoa foi um sinal no Egito. O sacrifício de Jesus foi o sinal na cruz. Mas hoje, esse sinal continua existindo. Não nas portas de madeira, não nos umbrais das casas, mas dentro de cada pessoa, dentro de cada coração. Porque o maior sinal de todos sempre foi o sangue. O sangue que salva, o sangue que liberta, o sangue que protege da morte eterna. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato." Essa porta não é a de uma casa qualquer. É a porta da alma. É a porta da sua vida. E assim como no Egito, Deus ainda olha para a porta. Ele ainda busca a marca do sangue. Não um sangue físico, mas o sangue de Jesus, que marca os que o recebem, os que creem. A pergunta que fica é simples e assustadora. Quando o juízo de Deus passar, quando a morte bater a porta, quando o tempo deste mundo acabar, será que ele verá o sinal? Será que a porta da sua vida carrega a marca do Cordeiro? Ou será que, assim como aconteceu com os egípcios naquela noite, existe apenas uma porta vazia, sem sinal, sem sangue, sem proteção? O maior segredo da Páscoa não está escondido no passado. Ele está vivo, aqui, agora, porque não existe neutralidade. No Egito, ou havia sangue na porta, ou havia morte. Hoje, ou o sangue de Jesus está sobre a sua vida, ou você está vulnerável, perdido, exposto. Não importa a religião, não importa a cultura, não importa o quanto a casa era bonita por fora. O que salvava era o sinal do sangue. O que Deus vê quando olha para você? Uma vida marcada, protegida, lavada pelo sangue do Cordeiro? Ou uma porta vazia, aberta, vulnerável, pronta para ser invadida pela morte espiritual? Essa é a pergunta mais importante da sua vida, porque a história da Páscoa ainda está acontecendo. O Cordeiro já foi sacrificado, o sangue já está disponível, mas a decisão sempre será sua. Sua porta, sua escolha, sua eternidade. E agora, depois de tudo o que você ouviu, a única pergunta que realmente importa é: a sua porta já está marcada pelo sangue do verdadeiro Cordeiro? Tudo começou com sangue em uma porta e terminou com sangue em uma cruz.
O que aconteceu naquela noite no Egito nunca foi só sobre libertação física. Foi um anúncio, um código, uma mensagem escondida que atravessou séculos para alcançar você, aqui, agora. O cordeiro foi escolhido, o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado. A porta, agora, é você. A sua vida é a casa. E a pergunta que vai ecoar dentro de você é simples e assustadora. Quando Deus olhar, Ele verá o sangue do cordeiro na sua porta, ou verá apenas madeira vazia? Me conta aqui nos comentários. Qual foi o detalhe dessa história que mais te arrepiou? Qual parte te fez olhar para a Páscoa de um jeito que você nunca viu antes? E se essa história te impactou, imagine o que está vindo por aí. Porque existem outros rituais bíblicos ainda mais sombrios, ainda mais ocultos, rituais que apontam diretamente para o fim dos tempos. E eu vou revelar tudo nos próximos vídeos. Então, se inscreve agora, antes que essa história desapareça da internet.